há muito tempo o Brasil já tem passado por resultados negativos. O que é resultado fiscal? Isso a gente tira essa questão do ciclo econômico. Claro, se tem uma crise, você gasta mais, a arrecadação cai, isso faz parte da vida, né? Mas tentando limpar por fatores, né, digamos, temporários e olhar aquilo que é mais permanente, tanto em termos de gastos como aquele tipo de receitas. E nós estamos no negativo há mais de 10 anos. Olá, você está no canal Um Brasil, uma realização FEComércio São Paulo, e hoje nós recebemos Silvia Matos, que é coordenadora do Boletim Macro da FGV e do IBRE. Silvia, muito obrigado por receber-nos aqui. Bom, é um prazer estar participando desse encontro para a gente conversar sobre economia brasileira e internacional. Realmente, Silvia, eu vou começar de maneira bem geral. O estudo macroeconômico analisa as questões mais gerais, estruturais, que afetam países, regiões, até o planeta inteiro, né? Para isso, dados, modelos de comportamento são utilizados para poder prever consequências potenciais para ações que estão sendo tomadas no momento ou foram tomadas no passado. Eu queria te fazer uma pergunta especificamente relacionada a esse momento histórico que estamos passando, né? Tem muitas pessoas que afirmam que talvez a previsibilidade do estudo macroeconômico esteja ficando dificultada devido a fatos recentes, como, por exemplo, a quebra das séries históricas provocadas pela pandemia, os efeitos das mudanças do clima, que estão provocando consequências bastante agudas, e, obviamente, o segundo mandato do presidente dos Estados Unidos, Trump. É mais difícil fazer análises preditivas no campo da macroeconomia ou, como dizia o poeta, o futuro não é mais como era antigamente? Bom, sem dúvida, esse é um desafio muito grande para você gerar números, né? E por isso que é tão importante fazer análise de cenários alternativos e entender que aquele resultado, aquele número, tá, enfim, sujeito a determinadas hipóteses, né? Então, acho que o mais importante não é só gerar números, né? Todos nós podemos gerar números, mas entender que aquele número vem de determinadas hipóteses. Então, por exemplo, né, quando a gente vai fazer projeção, né, de inflação, a gente está levando em conta vários, enfim, choques que ocorreram no passado e que podem agora afetar. No entanto, né, como você mencionou, uma das palavras é clima, né? É muito difícil, né? Claro que os economistas erram bastante, mas a gente olha também toda a parte climática, você percebe que há muitas mudanças. Então, por exemplo, para a inflação hoje, é muito importante monitorar mudanças climáticas e, por exemplo, as grandes commodities, o Brasil é um player super importante e a gente observa também, eu acho que esse é um outro aspecto interessante para projeções do Brasil, como a gente tem heterogeneidade regional, né? E, em geral, os modelos macroeconômicos olham o Brasil como um todo, né? E dentro daquele número, a gente tem, por exemplo, o Centro-Oeste, uma região que, quando a gente olha os números, não teve crise de 15 e 16, praticamente sofreu muito pouco com a Covid, né? E cresce de uma maneira quase ininterrupta. Então, a recessão no Centro-Oeste, do ponto de vista até técnico, não. Mas quando você olha outras regiões, por exemplo, o sul do país, que sofreu, enfim, crises climáticas severas, efeito da Argentina, né, da recessão na Argentina, e agora está voltando, pode passar regiões muito mais severas, né, resultados muito mais severos por outros efeitos exógenos, não necessariamente por uma política econômica ruim. Então, a gente tem que ter muita cautela na hora de fazer as projeções. Então, tem fatores exógenos que a gente tem que levar em conta, né, para tentar mapear esses riscos, mas o que a gente, né, como economista e macroeconomista, a gente tem que pontuar é que há fatores estruturais que levam a um crescimento maior ou menor e efeitos colaterais desse crescimento maior ou menor. Então, acho que esse é o nosso aspecto para explicar não só o número, né, mas os riscos em relação a determinado número. E aí entra muito a questão do conhecimento, né, da teoria e todos os resultados empíricos que a gente aprende. Então, assim, tem desafios enormes, mas ao mesmo tempo, talvez a gente tenha que gastar mais tempo olhando os números de uma maneira um pouco mais desagregada e, ao mesmo tempo, tendo humildade também para saber que nós podemos errar e tentar, né, sempre aprimorar com mais informação e também tentar sempre aprimorar se a gente errou, por que erramos Uhum, e uhum. por que, enfim, de alguma forma, esse número, ele poderia, enfim, ser mais positivo ou ser mais negativo, e se ele ocorreu, por que que ele ocorreu, e se isso é bom ou é ruim, né? Porque para alguns pode ser o resultado positivo, para outros pode ser resultados piores. Então, a gente tem que ter esse papel também de tentar não ficar com muitas emoções, né? Tentar olhar o número com muito mais, talvez, olhando com muito mais cautela e análise, e também, enfim,
demandando cada vez mais, né, esforço nosso, que esse que é o nosso papel. Então, o boletim macro, inclusive, é um dos mais respeitados no levantamento de dados e nas suas interpretações. Mas talvez seja razoável admitir que vivemos um momento em que há uma dispersão de perspectivas. Sempre houve uma variedade de diferentes ênfases e, com isso, diferentes perspectivas, mas geralmente, no passado não muito remoto, em última instância, as projeções não eram tão distantes umas das outras. Talvez hoje esteja havendo uma dispersão um pouco maior nas projeções de futuro. Se esse for o caso, a pergunta que eu queria te trazer é: será que isso também não poderia atrapalhar o próprio processo de tomada de decisões no poder político mesmo, uma vez que os tomadores de decisões políticas, que devem se basear tanto no que está acontecendo, mas nas potenciais consequências do que está acontecendo, havendo uma dispersão um pouco maior das projeções, pode dificultar um pouco mais políticas públicas mais eficientes. É razoável isso que eu estou falando, essa percepção de talvez um aumento na dispersão de projeções, talvez podendo atrapalhar um pouco o processo de tomada de decisões de políticas públicas? Não, com certeza. Isso é muito claro, por exemplo, nas decisões dos bancos centrais hoje em dia, Uhum. né. A gente viu né, recentemente decisões tanto do Banco Central americano e Banco Central brasileiro, e quando nós olhamos toda a documentação na tomada de decisão, eles colocam muito, precisamos esperar mais para tomar uma decisão, que é algo que talvez seja um pouco mais, dá até para mostrar um pouco, né, esse comentário em relação, será que a gente está num momento de muito mais incerteza do que tivemos no passado? Isso com certeza é verdade, e eu acho que esses dois aspectos que foi mencionado na primeira questão, tivemos a Covid, né, com certeza algo muito disruptivo em termos de atividade, inflação e necessidade de atuação do próprio Estado, né? Então hoje, né, nós saímos desse período da Covid com estados muito mais endividados no mundo, países mais endividados. E a inflação não voltou para a meta nos diversos países, então não é só uma questão só nossa. E a pergunta é, novamente, com mais um choque atual com o governo Trump, né, com essa política tarifária e todos esses efeitos, é mais difícil ainda tomar decisões. Por isso que a gente tem que ter muita cautela em se antecipar a um cenário com certeza. Por isso você tem que ter uma certa flexibilidade para ser mais o que a gente chama dependente dos dados. Então essa frase você vai perceber que em várias, né, decisões do Banco Central, tanto americano quanto brasileiro, que a gente acompanha mais, você observa essa palavra. Eu preciso de flexibilidade para tomar uma decisão. Eu não posso me amarrar e dizer, não, está tudo certo, eu vou manter a taxa de juros, eu vou reduzir e lá o ano que vem, porque tem efeitos que podem levar para uma inflação ou atividade para uma direção ou outra, então é necessário sim uma certa até humildade mesmo dos próprios tomadores de decisão para dizer, não, pode ser que eu tenha que acelerar mais ou tenha que, né, digamos, reduzir os juros de uma maneira muito mais cautelosa. Então depende de cautela. Isso vale não só para a política monetária, mas também para política fiscal, que nós sabemos que muitas vezes os governos se antecipando por uma, né, famosa, digamos, vai haverá uma desaceleração na economia, se antecipando a um choque que ainda não se realizou, querer tomar uma decisão, e isso pode até ser pior, né, do ponto de vista econômico. Então, pelo menos os governos, né, e os bancos centrais, eles não deveriam adicionar mais ainda risco num cenário tão incerto que já está ocorrendo por questões, né, domésticas, mas principalmente agora internacionais. Silvia, você mesmo mencionou agora uma das fontes de incerteza na área econômica planetária, que é o segundo mandato do presidente Trump nos Estados Unidos, né? Ele tomou medidas... bom, ele fala muito, né? Depois ele começou a tomar medidas supostamente em reação a medidas consideradas por ele injustas em outros países, começou a sobretaxar produtos específicos, depois países específicos, depois o mundo inteiro, né, afirmando que reagia a barreiras tarifárias e não tarifárias, mas naquela que provavelmente é a mais tosca equação da história econômica. Na verdade, só levou em consideração o superávit ou déficit comercial dos Estados Unidos. Enfim, de qualquer maneira, houve uma disrupção no comportamento de um país que, desde a Segunda Guerra Mundial, em grande medida, ele ditava ou participava ativamente como um agente estabilizador da estrutura econômica internacional. Quais são os efeitos imediatos, talvez, que já possamos sentir dessas ações do governo dos Estados Unidos, no que toca ao aspecto, no primeiro momento, comercial mesmo, mas aquilo que nós podemos prever para o médio prazo, talvez, desse momento histórico que passamos? Bom, com certeza, né, as tomadas de decisões do governo Trump, do ponto de vista econômico, né, porque nós sabemos que
que a atuação, né, dos Estados Unidos hoje, do governo, é muito mais ampla do que questões econômicas, é algo até difícil da gente, né, do ponto de vista, né, nós economistas que estudamos isso, né, todos os economistas, é até interessante porque quando você olha lá do dia da famosa Dia da Libertação, tem lá o cálculo e você cita vários artigos, né? E os próprios autores disseram, vocês não entenderam o que nós escrevemos. Então, assim, do ponto de vista econômico, é algo muito difícil de você entender primeiro, né, o valor, né, dessas tarifas e a magnitude, porque um dos motivos que nós, né, estudamos essa economia americana tão forte, pujante, né, ao longo né, de toda essa década recente, em relação, por exemplo, à Europa, e ao longo dos anos, né, um país tão pujante, uma parte relevante é o comércio, né, um país aberto e inovador. Claro que tem desafios, né, domésticos em relação às mudanças da tecnologia, do fator China, sabemos disso, mas essa não seria a prescrição mais adequada. Né, e tarifas generalizadas, né, porque o Trump 1, a gente tem que lembrar que no primeiro governo havia realmente uma preocupação, né, com a reindustrialização e taxar produtos que realmente estavam ali reduzindo, digamos assim, a atuação do Estado. E os estudos já mostravam isso, que é muito interessante. Nós já tivemos Trump 1 e tivemos aumento de tarifas, né, em relação à China, e todos os estudos mostram que foi ruim para a indústria americana. Parte da indústria americana também sofreu consequências em termos de aumento de custos, né, de insumos produtivos. Então, essa não é a melhor forma de resolver um problema que já estava sendo, né, não é novo este problema. E tanto que o governo Biden continuou com a mesma política. Então, nesse sentido, faria sentido talvez até, enfim, talvez em novos produtos, uma coisa mais customizada. Mas como você mesmo disse, generalizou e muito errático nos valores e podendo ter renegociação, retaliação. Então, nesse sentido, tem retaliação e você tem uma nova reação. Então, a gente não consegue realmente, de fato, fazer uma previsão precisa sobre qual vai ser o novo, né? De novo, o novo steady state se vai ter em algum momento. Mas, de qualquer forma, o que nós sabemos é que para a economia americana é muito ruim. Né? Então, do ponto de vista não só da atividade, mas também da inflação. Porque um problema que talvez nós estivéssemos conversando isso em 2024, o que eu diria? A economia americana mostrou um crescimento muito forte, né, até a despeito de uma política monetária mais apertada, a inflação foi cedendo de uma maneira muito lenta, mas havia, enfim, uma visão de que a inflação iria ceder, ficar mais próximo da meta e muito bom, seria muito bom um ano que geraria o quê? Queda de juros no mundo, porque uma das consequências da Covid é que nós convivemos com inflação mais alta e juros reais mais altos. Para países emergentes que precisam ser financiados, é muito mais desafiador. Então, para nós, seria muito bom ter uma queda de juros no mundo. Com essa confusão entre atividade e inflação, e nos Estados Unidos temos esse duplo mandato, o Banco Central fica de mãos atadas e ele tem que avaliar, né, quem vem primeiro, né? Vai ser a atividade que vai desacelerar mais ou vai ser a inflação que virá muito forte? E como vai essa inflação se espalhar, as expectativas? E como tem muita incerteza, porque poderia ser um momento e depois ficar essa tarifa. Não, é um jogo repetido, que a gente nunca sabe quando vai acabar e pode espalhar esse efeito de uma inflação mais resistente nos Estados Unidos, que é ruim, e ao mesmo tempo, né, a atividade ficar muito mais fraca, que também é ruim para o mundo. E o comércio mundial está sofrendo, então todo mundo vai sofrer. Que eu digo, não é um jogo de soma zero, vai ter ganhadores e perdedores e o mundo fica igual, todos vamos perder. Então é muito ruim e todos os indicadores de incerteza sobre a própria política comercial, sobre a própria política econômica americana, aumentou fortemente, lembrando muito mais um país emergente, né, que a gente diz, do que um país tão desenvolvido. Então é muito difícil a gente entender, né, porque a prescrição não é bom para a própria economia americana, entendendo que há desafios, sim, né, em termos, né, dos anseios, né, talvez de um governo que gostaria de ter mais indústria, que gostaria de ter mais emprego. Todos nós gostamos, a gente sempre fala isso para o Brasil, deseja uma coisa, mas como fazer isso de uma maneira eficiente, esse é o grande desafio, infelizmente. Tomar uma decisão que na nossa avaliação é muito equivocada. As consequências da específica guerra comercial entre Estados Unidos e China, especificamente. As taxas, como você mencionou, foram generalizadas, mas em relação à China, 145% para tudo, e a China, 125% para tudo, dizendo não vou fazer mais que infantil. Isso já torna não negociáveis os produtos de parte a parte.
Quais são as potenciais consequências de parte a parte, nessa enorme sobretaxação entre esses dois países, as consequências possíveis para ambos os países, tanto os Estados Unidos quanto a China? Já é possível ter alguma ideia do que isso pode afetar essas economias? Então, quando a gente olha, né, pelo menos a relação comercial entre Estados Unidos e China, né, é o efeito direto e o indireto também, né, porque é muito importante, né, mesmo que as tarifas na China são bem mais elevadas, mas os Estados Unidos também estão olhando toda a triangulação que a gente chama, né, da China e outros países, porque a China, claro, ela já se antecipou na guerra comercial, na primeira, e aumentou muito, enfim, a sua indústria foi para o México, né, foi para Uhum. outros países asiáticos. Então a China, de alguma forma, ela foi se preparando um pouco nisso para tentar evitar, enfim, efeitos mais negativos sobre a economia chinesa. Mas, sem dúvida, tem 2 questões que acho que preocupa todos nós. Primeiro, a própria desaceleração da economia chinesa, porque por mais que nós estejamos falando, a indústria, né, apesar de estar passando por uma transformação estrutural, o setor de serviços ganhando protagonismo, a indústria ainda tem um papel importante na economia chinesa, e isso vai gerar o quê? Um excesso de oferta. Porque, claro, a China não só ela vai reduzir seu crescimento, óbvio, mas temos uma oferta. O governo vai tentar ajudar esse setor para continuar produzindo. E aí a pergunta que não quer calar, que é muito disruptivo, é uma inundação no mundo de produtos manufaturados. E gerar, né, tem pessoas até que estão avaliando, não, vamos ter uma desinflação mundial de bens. Ótimo, mas será que os países vão ficar parados, né? Será que a indústria de outros países que já estão sofrendo, porque todos nós sofremos com a China, né, digamos assim, né? É difícil competir, né? Vimos no ano passado e com os carros elétricos chineses invadindo a economia brasileira, ninguém vai ficar parado. Então vai ter um aumento de protecionismo no mundo como um todo. Tá? Então esse é o primeiro aspecto. A segunda é acompanhar de como a própria China, olhando que talvez essa saída mais fácil, né, inundar o mundo com produtos chineses, eles têm colocado isso, mas é muito difícil para quem acompanha a China. A China já é um país que tem uma renda per capita mais elevada e, ao mesmo tempo, tem um consumo baixo, tem uma taxa de poupança extremamente elevada. Então, assim, é até interessante, por um lado, é que a minha prescrição para a China seria: vamos consumir mais, né? Ser um pouquinho de Brasil. Vamos consumir mais, dê mais seguro. Porque por que os chineses não consomem muito? Porque eles não têm seguro. A questão da previdência, saúde, demanda muito esforço e tem muito risco, né, na economia chinesa sobre a renda futura, né? Então, tem diversas questões que eu acho que o melhor prescrição para o mundo seria a China consumir mais, pelo fato da China já ser um país enorme com uma renda alta. Mas esse é o desafio, porque, né, na visão chinesa, né, eles são extremamente cuidadosos, né, em sentido de tem uma tendência, né, cultural a mais poupança. Então, acho que esse é o desafio também, porque a tentativa de manter uma indústria muito forte também tem efeitos colaterais no resto do mundo, gerar novas retaliações protecionistas por esse efeito da própria China. Então, é isso que a gente tem que mapear muito bem. Como eu afirmei, eu acho que a China vai sofrer esse processo, mas seria importante talvez a China tentar pelo menos olhar um pouco mais a questão da demanda doméstica. Seria talvez a melhor notícia, além de recuar dos valores das tarifas, porque esses valores inviabilizam qualquer comércio entre os dois países. Nós vimos isso, né? Já está tendo efeitos não só para a economia chinesa, mas para a própria economia americana. Então é negativo, sem dúvida. E esse efeito potencial desinflacionário no mundo, que no primeiro momento parece bom, né, para quem está lutando contra a inflação, mas vai ter um efeito sobre a atividade nos países também. Então, digamos assim, todo esse efeito desse jogo final é muito difícil a gente ter uma visão de como a gente vai, enfim, terminar, mas o que eu posso dizer é que realmente é menos crescimento no mundo e o processo inflacionário ainda é desafiador. Em alguns bens pode ter algum efeito positivo, em outros podemos ter aí um efeito aí até, enfim, eventualmente até mais negativo, principalmente nos Estados Unidos, né? E o Brasil? O papel do Brasil? Algumas pessoas falaram, talvez no primeiro momento, que o Brasil poderia, no dia da libertação, como ele ficou com a taxa mais baixa, 10%, outros países concorrentes de produtos brasileiros com taxas mais altas, inclusive a China em vários aspectos, que o Brasil poderia ganhar com isso. Mas será que o Brasil também não poderia perder exatamente pelos efeitos sistêmicos que isso aconteça? Como é que está caminhando o seu raciocínio sobre os potenciais futuros efeitos? O Brasil tem mais a ganhar, o Brasil tem mais a perder? Ou não dá para saber, ou em determinadas áreas ganha, em outras áreas perde? Como é que o Brasil
fica nesse mundo que mudou praticamente do dia para a noite depois do anúncio das sobretarifas do governo dos Estados Unidos? Isso acho que é um fator extremamente interessante da gente olhar, talvez, a vanguarda do atraso, né? E o benefício do atraso, pelo fato da gente não estar relacionado, né, às cadeias globais de valores, como a gente pode dizer assim, a gente não é México, a gente, até no relativo, né, dos efeitos, a gente tem que colocar, a gente até sai muito bem nesse sentido, porque outros países que estão muito mais relacionados com o comércio internacional de bens, né, bens industriais, sofrem muito mais, com muito mais incerteza. Você perguntar, eu sou empresário que estou acostumado com determinada cadeia de valor, eu produzo A, B, C em determinados lugares. E agora, o que eu vou fazer? Então, o efeito do investimento e nesses países, como que o Vietnã vai, né, passar para a economia? Então, assim, nesse sentido, o Brasil, pelo fato de não ter uma economia, né, de uma indústria forte, generalizada nessas cadeias produtivas, nós estamos um pouco mais protegidos. Então, talvez a melhor notícia nesse contexto internacional é isso. O nosso problema histórico, talvez nesse momento histórico, sermos um país fechado, ajuda. Ajuda, esse que é o fato, né? É triste dizer isso, mas nesse momento, né? Então, sem querer, tivemos um bom resultado. Mas é claro, e a gente tem a nossa manufatura, ela é mais restrita, né? No sentido que a gente tem muita relação com a Argentina, com o Mercosul, a gente tem visto isso. A gente tem alguns acordos comerciais com alguns países da América Latina e o próprio Estados Unidos tem alguns acordos, né, comerciais e, né, enfim, tem a questão do aço e tudo mais. Mas, sem dúvida, quando os Estados Unidos coloca tarifas, por mais que a gente esteja falando, a gente vai sofrer. Então, alguns setores, né, que estão sofrendo esse aumento de tarifas vão sofrer. Mas, por outro lado, a gente tem o agronegócio, né? E eu acho que a soja talvez é o efeito mais que a gente está vendo agora, né, de positivo. Que a China já tinha feito esse movimento desde a época do Trump 1, quer dizer, uma forma de retaliar os Estados Unidos é não comprar soja dos Estados Unidos, porque a gente é competidor, né, dos Estados Unidos em relação à China, venda de commodities. Então a gente tem que ter muita cautela, porque nesse momento atual, para esta safra atual de soja, está ótimo, né? A China aumentou a demanda de soja brasileira e todos ficamos felizes, né? Tem até um prêmio da soja brasileira em relação à soja dos Estados Unidos. Mas a pergunta que não quer calar é como ficarão os produtores de soja americanos? Para onde eles vão vender? Então, existe também esse jogo que deve continuar nessa negociação com a China. Será que não tem um risco, né, dos Estados Unidos impor numa negociação venda de mais soja americana para a China? Então, no momento atual, a gente está bem, mas isso... Então, o que eu quero dizer é que, como a gente ainda não viu todos os desdobramentos desses acordos comerciais, só lá no final da história eu posso te dizer com clareza que setor, né, se beneficiou ou não. Por isso que é tão importante, né, nesse momento, não contar com a sorte, né? A gente fica achando que somos beneficiados, só ficamos com 10% e resolvemos os nossos problemas. Mas o desafio sempre é esse, né? A gente tem que sempre se preocupar de tentar, né, ser mais competitivo, porque o mundo também, com mais, né, excesso de ociosidade, não só, enfim, né, em bens, mas também, né, reduz demanda por petróleo, reduz demanda por bens, né, um mundo mais fraco, a gente vai se beneficiar menos desse canal comercial, como todo mundo. Então, a gente não pode só depender, né, das exportações, e o desafio continua sendo sempre o mesmo, né, ter os motores domésticos do crescimento mais sólidos. Já que a gente tem que conversar depois sobre isso, vou marcar um encontro em 2027. Mas em 2027 talvez a gente esteja com outro problema e com isso eu quero mudar de assunto. Recentemente, o governo descreveu a situação fiscal do Brasil para os próximos anos. Especificamente no orçamento da União, foi descrito o fenômeno de que em 2027 possivelmente não teremos dinheiro nem mesmo para custear o mínimo exigido pela Constituição nas áreas de saúde e educação. Além dessa questão fiscal muito grave no Brasil, existe também um fenômeno recente, de poucos anos para cá, de um aumento muito acentuado do gasto com emendas parlamentares. Eu queria conversar com você, Silvia, sobre esses dois aspectos. Primeiro, sobre o aspecto exclusivamente fiscal do Estado. Existe algum tipo de pecado original no arcabouço fiscal? Ou aconteceu alguma coisa depois do anúncio dele em que erramos, nós, Estado brasileiro, erramos? Tem algum erro original no arcabouço fiscal? E com isso nos vemos diante da ameaça de um apagão das contas públicas brasileiras em 2027? Ou alguma coisa aconteceu depois do anúncio do arcabouço fiscal?
Bom, pergunta extremamente importante, porque antes de falar do arcabouço, né, eu acho que a gente tem que voltar só um passo atrás, mas que é extremamente importante para o debate atual de fiscal, que a gente pode colocar assim que o Brasil tem dois grandes problemas estruturais e um deles são crises fiscais recorrentes, né? Não é de a gente faz estudos, né, sobre como é o resultado fiscal estrutural, né, do governo federal, principalmente, que a gente está mais, né, com uma preocupação maior, mas estados e municípios também preocupam. Mas se a gente olha desde o período lá de 2013, há muito tempo o Brasil já tem passado por resultados negativos. O que é resultado fiscal estrutural? A gente tira essa questão do ciclo econômico. Claro, se tem uma crise, você gasta mais, a arrecadação cai, isso faz parte da vida, né? Mas tentando limpar por fatores, né, digamos, temporários e olhar aquilo que é mais permanente, tanto em termos de gastos como aquele tipo de receitas. E nós estamos no negativo há mais de 10 anos. Então a gente tem um problema estrutural de enfim, uma incapacidade de gerar receita acima, enfim, dos gastos. Então isso é fato. O que aconteceu, né? Tivemos, infelizmente, uma super crise doméstica em 15 e 16 e, e eu sempre digo, né, as crises fiscais, elas chegam a um ponto, né, que demandam soluções radicais. Então, o teto dos gastos, que tem críticas, sem dúvida, foi a solução, a muleta para tentar resolver este problema. E sabíamos, né, que não seria possível você não dar nenhum reajuste, né, só pela inflação, ou seja, nenhum aumento real de gastos. Então, foi aquela coisa, foi um freio, você freou bruscamente e a economia teríamos problemas. E o arcabouço foi essa tentativa de fazer algo no meio do caminho, mas tinha alguns problemas de formatação, digamos assim, e a gente falava isso, mas enfim, diante, né, do início do governo, como havia uma preocupação de não ter nenhuma regra, de que, enfim, seria uma situação muito ruim, viemos da PEC da transição, era necessário de gastar mais, o mercado, de alguma forma, aceitou, né, essa regra nova, mas que a gente saberia que teria seu prazo de validade. E, basicamente, eu quero dizer que tem uma inconsistência dentro do arcabouço. Você permite que determinados gastos cresçam acima, né, do valor do total do agregado, então vai comprimir, então nesse sentido há uma mesma compressão daquilo que pode aumentar, e, por exemplo, aconteceu com gastos previdenciários, com Bolsa Família, com gastos com saúde e educação, então existe uma inconsistência entre esse momento, por isso que a gente não tem mais espaços discricionárias, que é isso que tem sido colocado em 27, realmente comprimido. E o governo, naquele momento, ele também disse, não, a gente vai conseguir equacionar isso com mais receitas. E a gente conseguiu. Né? No ano passado, fechamos em 34% de carga tributária. A gente recuperou a carga tributária e, mesmo assim, fechamos no vermelho. Então, temos um problema, né, digamos assim, de equacionar receitas e despesas. E como a gente tem uma dívida que cresce, a gente precisaria ter superávit primário e não déficit. Então, isso é um problema, que esse talvez seria o grande pecado original de não permitir conseguir superávit, né? E foi isso, o arcabouço não está entregando superávit. E o ano passado o governo mudou, né? Não, está difícil, vamos ser um pouquinho mais, vamos relaxar um pouquinho mais as regras. Então, isso já criou uma inconsistência. Mas um outro ponto que você levantou, que é uma questão que no meio do caminho, né, por que a gente não tem espaço no orçamento público, né, para as boas políticas públicas? Por que a gente está no vermelho ainda com tantas demandas? E aí eu gostaria talvez de ressaltar aqui que eu acho que um dos grandes problemas do Brasil é essa fragilidade institucional em defesa do interesse de toda a sociedade. No fundo, o que nós temos são grupos de interesse que conseguem capturar uma parte do orçamento público, tá? E um caso clássico, emendas parlamentares. Hoje, as emendas parlamentares, elas representam mais ou menos 20% das despesas discricionárias da União. Há 10 anos atrás, isso era 4% da CC, das despesas discricionárias, desculpa. Quando você compara em qualquer lugar do mundo, sempre é importante, né, o legislativo ter uma atuação, mas primeiro a magnitude é algo completamente fora, o Brasil em geral sempre é um outlier em todos os estudos, e também para onde vai esse gasto, né, porque é muito comum o legislativo, um deputado, um senador, tomar decisões sobre gastos, mas em função de projetos que já foram avaliados, bem definidos. Então, para onde vai? Também no Brasil a gente tem vários problemas, tem vários estudos aí do Marcos Mendes e coautores tentando destrinchar, né, a qualidade das emendas parlamentares, esses gastos, e é muito ruim a avaliação em geral. Então, o que acontece? A gente hoje está em valores de 5% do PIB. Então, a gente precisa de uma revisão geral do orçamento público, tá? Então, não é só o arcabouço, qualquer regra
né, de gastos no Brasil deveria passar por uma revisão generalizada, que é muito difícil, porque no fundo tira um pouco o poder da caneta, né, dos políticos, né, então é um grande desafio. E é muito, né, uma situação muito sintomática que o próprio secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, né, do Governo Planejamento, que tem feito aí desde o governo, né, Temer, um trabalho, a gente já tem desde aquela época de avaliação, monitoramento, já tem diagnósticos, já tem estudos. Isso que é muito difícil, porque a gente, do ponto de vista de estudos, nós sabemos quais são as políticas públicas que deveriam ser descontinuadas e modernizadas, alteradas. Então, o Brasil tem este problema, né? A gente faz diversas políticas públicas, até às vezes fazendo sentido em determinado momento, mas elas perdem sentido, porque do ponto de vista econômico o fenômeno, né, aquele problema não existe mais, mas a gente continua dando incentivo. Então, esse eu acho que é um aspecto muito complicado e isso está numa maneira tão exacerbada que nós chegamos a isso, a 5% do PIB, né, de gastos tributários, as emendas parlamentares crescendo fortemente e outros problemas que nós temos, tornando inviável qualquer governo. Então, acho que tem esses dois aspectos, o aspecto também da análise que mostra que realmente isso não é eficiente e gera um problema não só fiscal, mas também um outro aspecto da economia brasileira, que é a baixa produtividade. Então, uma parte do problema da nossa baixa produtividade é sim por péssimas políticas públicas que desviam do seu objetivo final. Quais seriam as saídas de curto prazo, para pelo menos iniciar o processo, que obviamente vai ter que ter uma continuidade no médio e longo prazo. Mas no curto prazo, quais seriam as políticas públicas que poderiam ser adotadas para aumentar esse problema que você vem ressaltando já há algum tempo, da necessidade de um aumento de produtividade no Brasil, talvez ainda maior nesse momento histórico tão complicado em termos globais como nós estamos vivendo? Como iniciar um processo de aumento da produtividade aqui no Brasil? Bom, essa é a grande pergunta, né, na minha visão, sobre a questão do crescimento potencial, né, da capacidade de nós crescermos sem gerar inflação, né, que todos nós queremos. Mas, assim, eu acho que dentro só voltando para finalizar a questão do orçamento, que está relacionado com produtividade, é fazer essa revisão de todos os gastos, né, e que já tenha, pelo menos vamos usar os estudos e que isso pudesse entrar no processo orçamentário. Esse é o ponto, né, que você, de alguma forma, faça uma avaliação muito mais técnica e menos politizada das políticas públicas, né? Isso seria bom não só para a eficiência, né, que isso é importante para a produtividade, que a gente já vai voltar, mas também para a equidade, porque nós sabemos que há muita injustiça social nos gastos públicos. Então, tem essas duas dimensões que elas acabam sendo correlacionadas, é importante, que poderia melhorar não só a eficiência, né, do ponto de vista do governo na questão da redução das desigualdades, do que tem que ser feito, e também para melhorar a produtividade. A questão da produtividade são questões bem mais complexas, né? A gente avançou bastante, né, nesse debate. Nós fizemos muitas reformas importantes, tanto que quando me perguntam por que o Brasil está crescendo um pouco mais, né, nos últimos anos, uma parte é uma notícia boa, nosso produto potencial aumentou, né? E por que isso ocorreu? Fizemos reformas importantes na economia, né, brasileira, fizemos reformas no mercado de crédito, reforma trabalhista, que tanto que nós vimos, né, uma força do mercado formal. Isso é muito importante porque os estudos mostram que o setor formal, comparado com o informal, ele tem mais ou menos 4 vezes mais de produtividade do que o setor informal. Tem estudos lá do Observatório da Produtividade, que eu também trabalho como pesquisadora, Regis Bonelli, né, enfim, a gente já tem desde 2019 esse observatório, nós temos estatísticas e estudos que mostram isso. Mas a questão, né, que eu acho que torna ainda mais desafiador é que nós temos uma questão muito preocupante em relação à produtividade, que é a educação. Tá? E o capital humano, por mais que nós estejamos, né, falando, a gente faz o esforço de fazer melhores regras, tem esse desafio, formalização, né, a gente tenta a todo momento fazer políticas de formalização, mas sem educação, né, com falta de habilidades, não adianta você dar um CNPJ para uma pessoa que ela tem uma baixa qualificação, uma baixa produtividade. Isso não aumenta a produtividade do país, porque educação é um fator extremamente importante. E é mais importante depois né, enfim, dessa revolução tecnológica que estamos falando, né, todos os estudos mostram que pessoas que não têm essa qualificação, elas vão ficar fora do mercado de trabalho e vai aumentar ainda mais a desigualdade salarial. Um fenômeno que tem ocorrido nos Estados Unidos, né, a gente vê essa desigualdade, um país tão rico, com muita desigualdade, talvez faltando educação lá para a requalificação desses trabalhadores. E o Brasil, nesse aspecto, né, tem um número que eu gosto de usar, que nós, jovens adultos de 25 a 34 anos, que já completaram o ensino superior, basicamente essa proporção no total é só de 20, 21%, é muito pouco.
população toda de jovens adultos. Esse dado no Coreia do Sul é 70%. Então, a Argentina, que a gente adora falar mal, é 40%. Então, o que eu quero dizer é que tem um atraso educacional, não só, né, de acesso a mais educação, mas também de qualidade, que dificulta muito esse aumento de produtividade. A gente explica, por exemplo, o Brasil e Coreia, o diferencial de crescimento de PIB per capita desde os anos 80, né? A gente era mais rico que a Coreia nos anos 80, início dos anos 80. Nosso PIB per capita era 35% do PIB per capita americano, Coreia uns 25%. Hoje a gente é 25% dos Estados Unidos e Coreia 70%. Um terço a gente explica por educação, né? E educação é difícil, né, de você resolver em tão pouco tempo. Mas a minha visão é que nós deveríamos fazer um esforço enorme, né, de gastar com escola em tempo integral, ensino superior, né, ensino médio, e tentar usar as melhores práticas, porque por outro aspecto, que talvez a gente tenta ser um pouquinho mais otimista, é que nós observamos que vários estados têm feito um papel muito importante de melhoria da educação. Vamos seguir as boas práticas, né, que já existem, né? Mas é um esforço muito grande e que eu acho que a gente tem que olhar para o lado da educação. E eu espero também menor insegurança jurídica, né? Porque todos falam que para o Brasil dá muita vontade, né, de investir, tem diversos setores que têm um potencial, mas tem muita insegurança jurídica das regras. Então, acho que isso ajudaria bastante. Mas a gente precisa olhar do lado da educação, senão vai ficar faltando também esse aumento de potencial no Brasil sem isso. E Silvia, como uma última pergunta, nos 2 últimos anos, você mesmo mencionou há pouco tempo, os dados do crescimento brasileiro acabou sendo o crescimento um pouquinho maior do que se esperava que fosse. Será que o senhor indicaria talvez que, apesar de todos os muitos crescentes problemas do Brasil, existe uma certa resiliência? Ou seja, não é hora de desistir ainda do Brasil? Ainda é possível conseguirmos fazer com que o Brasil se torne mais produtivo, mais equânime, em um país que o bem-estar possa ser aproveitado por uma parcela maior da população? Bom, quando eu só olho esses números, né, e sempre olhando tudo que o Brasil faz, digamos, de políticas equivocadas nesse sentido, e como a gente está distante do que seria uma média razoável da boa prática de política, você não fica pessimista, porque você fala, eu entendo o Brasil porque ele tem dificuldades, né? Se ele tem muito a ser feito, né? Você tem muitas reformas ainda que você pode melhorar a educação, segurança jurídica. Nós fizemos a reforma tributária o ano passado com várias críticas, né? Ninguém está dizendo que é a reforma perfeita, mas um dos aspectos que a gente estuda, a reforma tributária, pode ajudar realmente o aumento de potencial, porque realmente era um atraso, digamos. Tem até um capítulo de um livro que a gente divulgou em 2017, tributação e produtividade. Até foi o Bernardo Api que escreveu o capítulo, só para dizer que realmente os estudos mostram nessa transição a gente vai ter ganho de produtividade. Então a gente sabe o que fazer, né? Nesse sentido a gente tem diagnóstico, tem receituário e sabemos que tem possibilidade de avançar. Então não consigo ser totalmente pessimista e nós fizemos reformas, bem ou mal. A questão toda, que é aí meu lado mais, digamos, mais preocupada, principalmente no curto prazo, é que nós exageramos na dose dos gastos públicos. Então, seria muito melhor o ano passado ter crescido um pouco menos e a gente ter menos inflação, porque o que acontece? Se a gente acelera demais a economia, a gente tem mais inflação, e inflação é muito ruim para a população como um todo, e ao mesmo tempo necessita do quê? De puxar o freio de mão com mais juros. Então acaba perdendo um pouco esse ímpeto que a gente poderia ter um crescimento, pode ser mais baixo, mas pelo menos sustentável. E criou mais problema fiscal, né? Porque quando a gente gasta demais, o buraco das contas públicas só aumenta. Então, acho que esse é o aspecto talvez negativo no curto prazo, que a gente vai ter que desacelerar um pouco para poder, enfim, lidar com a inflação. Mas só voltando sobre o potencial, sem dúvida, acho que o Brasil hoje tem muito mais potencial de crescer 2, poderia ir até para 3 se fizesse todas essas outras reformas. Mas é bom, melhor do que nós já tivemos, passamos aí por uma grande recessão. Então, assim, bem ou mal, a gente tem avançado e é importante para crescimento econômico, eu acho que tem esses dois aspectos, né, que a gente mencionou na conversa. Primeiro, a gente precisa, né, a gente diz que é uma condição necessária para o crescimento econômico, um equilíbrio macroeconômico mínimo, né? Uma sustentabilidade fiscal para a gente poder ter uma inflação baixa, uma taxa de juros. Mas isso é uma condição necessária, não é suficiente para o crescimento. Então a gente precisa dessas duas, né? O enfoque mais macro de crescimento, gerar estabilidade, que é um momento que está sendo ruim não só para o Brasil, mas para o mundo como um todo. Mas a gente tem que pensar que, né, a gente precisa de reformas para aumentar essa eficiência e o espaço é enorme. A gente tem muitas ainda coisas que a gente pode fazer para melhorar. E, novamente, né, eu acho que a gente só tem que lembrar que não tem atalhos para o crescimento econômico. A gente tem que seguir, enfim, o que os estudos mostram. E
evidência empírica, vários países conseguiram aí passar e já seguir, digamos, esse mesmo caminho. E por fim, o Brasil, além disso, tem potenciais, digamos assim, vantagens competitivas que a gente não falou, mas a gente tem um setor de commodities, setor de petróleo e energia, então a gente tem que aproveitar talvez esse potencial para tentar agregar mais valor ainda e conseguir de alguma forma manter esse crescimento um pouco acima do que a gente gostaria. Silvia Matos, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la. É um prazer. Obrigada.